Bom, vamos nessa, rapaziada. Mais uma sequência de questões aqui para você. Dessa vez a gente vai falar só sobre crime de trânsito, especificamente para você que vai fazer o concurso do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Essa é a sua aula. Eu te garanto que, no mínimo, 2 a 3 questões vão estar na sua prova sobre crime de trânsito. E como eu prometi, trouxe aqui para você nessa reta final. Além disso, falando em reta final, olha esse material que eu trouxe para você, que é excelente. Eu diria que é um dos principais materiais na sua preparação dessa reta final, que faltam aí em torno de 30 dias para a sua prova. Temos aqui um pacote com 4 simulados feitos especificamente para esse concurso. Cada questão foi coletada de acordo com o que a banca IUDES exigiu no seu edital, tá bom? Cada simulado, como eu já disse, tem ali, ó, 15 questões. Deixa eu botar aqui. Revisão. Cada simulado tem, ó, 15 questões de português, né, de língua portuguesa, 15 questões de raciocínio lógico matemático e mais 30 questões de conhecimentos específico, tá bom? É literalmente como se fosse a sua prova, dando um total aí de 260 questões para você fazer até chegar a hora da sua prova. Agora, o melhor dos simulados, cara, o melhor de fazer simulado nessa reta final é que você vai se testar e você vai saber aonde está suas fraquezas. A fraqueza está o quê? Está na língua portuguesa, em concordância nominal, está em raciocínio lógico matemático, está no CTB. Você só vai saber as suas fraquezas se você se testar em um ambiente de prova. A sua prova tem aí o quê? 4 horas de duração, correto? Mas você tem em torno aí de 3 horas e 30 para fazer ela. Você tem que deixar uma folga para poder responder o cartão resposta, para não fazer a bizonhice e responder o cartão resposta errado, né? Então, treinar tempo de prova também é muito importante, por isso que eu trouxe esse simulado aqui para você, tá bom? Quer ganhar um descontão nesse pacote de simulado? Usa aí esse códigozinho que está escrito aqui embaixo, ó. Eu vou passar 20. No link da descrição, você vai ganhar um descontão desse pacote de simulado, tá beleza? Então, vamos embora. Tem muita questão para a gente resolver, mas você que está interessado nesse material, use esse descontão aí, ó. Eu vou passar 20, você vai ganhar 20% de desconto. Tranquilo? Vamos embora. Falando em crime de trânsito, vamos para a nossa primeira questãozinha. Olha aqui. Questão de que, ó, 2022. Eu fiz questão de trazer as questões mais modernas, questões que foram cobradas mais recentemente em concurso semelhante ao seu. Bem? Ó, uma de agente municipal, tá? 2022, né? Então vamos lá. Considerando os crimes de trânsito, os crimes em espécie do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a opção que não constitui crime. É muito comum esse tipo de questão, tá? E fala qual das abaixo não é crime. Muito comum. Você encontra isso. Então bora nessa. Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro, né? A famosa omissão de socorro, né? Ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, lembrar que é por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade policial. Então essa aqui é a famosa omissão de socorro. Isso sim é um crime, então não é a nossa resposta. A gente quer aquela que não é um crime, beleza? Dirigir veículo automotor em via pública sem permissão para dirigir ou habilitação. Bom, vamos lá. Vamos deixar essa aqui no stand-by, porque lá no 309 do CTB, você vai ver que dirigir veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir, ela só é crime se você gerar perigo de dano. Tem que gerar perigo de dano, beleza? Mas a gente sabe que muitas questões, inclusive eu trouxe uma questão aqui muito polêmica, nem sempre estão 100% certas. Temos que ir na mais certa. Então, no momento como esse na prova, a gente marca ela e calma, vamos ler as demais. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco ou incolumidade pública ou privada. Isso também é crime previsto por CTV, o famoso racha, né? O famoso racha. Tem até um nome essa aqui, o famoso racha, tá? Praticar homicídio culposo. Olha, atenção, hein, gente.
homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse é o 302. Muito atenção aqui, porque é homicídio culposo. Você não tinha intenção de matar a pessoa. Se você pegar o seu veículo, falar quero matar o meu desafeto e atropelá-lo, você não responde por crime no CTB. Você vai responder pelo Código Penal, artigo 121 do Código Penal, tá? Praticar homicídio no CTB é só homicídio culposo, aquele que você não tinha intenção de fazer, tá bom? Então essa aqui também é crime, né? É um crime previsto no CTB, no artigo 302. Praticar lesão corporal de natureza na direção do veículo automotor. Praticar lesão corporal culposa também, ó. Lembrar que lesão corporal também tem que ser de natureza culposa, não pode ser dolosa. Se for dolosa, você responde pelo Código Penal, tá? Tanto o homicídio quanto a lesão corporal. Você pegar o seu carro e atropelar alguém para causar dano porque você quis, isso não é crime no CTB, é crime no Código Penal, beleza? Então vamos ficar atento aí, eles trocam o doloso por culposo e ferra muita gente, tranquilo? Então a letra E também é crime, a única que não é crime é a letra B. Ela não é crime porque está faltando coisa aqui, né? O correto seria ser dirigir veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Tem que ter o gerando perigo de dano. Você está sem habilitação e gerando perigo de dano, beleza? Vamos ficar atento para isso aí. Nosso gabarito B de bola. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Mais uma questão, olha, de 2022, tá? Agente de trânsito, mais uma questãozinha de 2022. Vamos ver o que ela nos pede. No que tange os crimes de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro, são circunstâncias que sempre agravam, olha atenção. Atenção nisso aqui, sempre agrava a penalidade dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Então essa aqui, muita atenção, já vou marcar aqui para vocês, tem que ir lá no 298 do CTB, 298 do CTB, e vai ler, cara, vai ler, porque isso aqui cai pra caramba. É o que sempre vai haver agravante na pena quando você cometer esse crime de trânsito, tá? São 7 situações. Vamos ver quais são aqui, quais estão certas e quais estão erradas. Número 1. Com permissão para dirigir de carteira de habilitação de categoria diferente do veículo. Exemplo, você foi lá e aconteceu um acidente e uma pessoa morreu. Né? Aconteceu um crime de trânsito, você não tinha intenção. E você estava com permissão para dirigir da categoria diferente. Vai haver agravamento da pena? Sim, vai haver agravamento da pena. Então essa aqui está certo. Utilizando o veículo sem placa, com placas falsas ou adulteradas, vai haver agravamento da pena caso você cometa um crime? Correto. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidado específico com o transporte de passageiro ou de carga. Você lá, um motorista lá, trabalhando para uma empresa de carga. Você cometeu um crime de trânsito lá do 302. Infelizmente, morreu alguém que você não tinha intenção nesse acidente. Você vai ter aumento de pena sempre? Agravamento? Sim, sempre. Esse também está certo. Né? O quadro, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, com grande risco, grave dano patrimonial a terceiro, também está previsto lá, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, ou seja, não tem, você nunca tirou. No número 1 lá, era de categoria diferente, por exemplo, você tem a habilitação de moto, né? Você estava dirigindo um carro e aconteceu um acidente, a pessoa morreu, você vai ter agravamento da pena? Sim, você estava com a permissão de dirigir ou carteira de habilitação diferente daquela. No caso aqui da de baixo, você está sem, você não tem, você nunca tirou. Vai ter agravamento? Também vai ter um agravamento. Então tá tudo corretinho, né? Corretinho, não. Letra E é a nossa resposta correta. Mas atenção, como eu disse, lá tem 7, né? Aqui eu trouxe 5 para você. A sexta, que está lá no 298, que eu estou recomendando para você ler, é quando você tem um veículo tunado. Exemplo aqui, ó, vou botar adulterado. Adulterado. Você tem um veículo adulterado, dá aquela tunada no motor. Você vai lá, dá aquela turbinada no seu Chevette e você causa um acidente ou acontece um acidente que não é culpa sua e vem alguém a falecer. Você vai ter agravamento da pena? Sempre vai ser agravamento da pena caso o seu carro esteja adulterado. Beleza? E a sétima, também muito importante, é a faixa de trânsito. Aí, faixa de trânsito. Se esse acidente aconteceu, se esse crime ocorreu, você estava na faixa de trânsito,
sempre vai ter agravamento da pena. Então, artigo 298 do CTB, você tem que ler, que é muito importante. Nosso gabarito dessa aqui é a letra E, de eu vou passar. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Mais uma, ó, 2022, rapaziada. A gente vai brincando de serviço, não. Só questãozinha nova, hein? Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida. Olha aí, o famoso racha. Disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, resulta a pena. Vou ter que gravar a pena? Vai ter, meu amigo. Eu lamento, mas alguns aqui você vai ter que gravar porque vem caindo em prova. Ainda mais essas bancas menores, elas cobram pena sim, cara. Depois não vai chorar, tá? Então vamos lá. O racha, né? O famoso racha, lá do 308 do CTB. O que que ele diz, cara? O que que ele diz? Ele diz que você vai ter uma pena de detenção, atenção, detenção de 6 meses, calma aí, 6 meses a 3 anos. Beleza? Acho que deu para entender. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Lá no 308, tem que saber. Pena de detenção, não é reclusão. A prova vai querer te enganar, vai falar que é reclusão. Tá errado. É detenção de 6 meses a 3 anos. E tem mais umas coisinhas a mais que a gente já vai ver. Vamos lá. Letra A, detenção correto. De 1 a 2 anos, errado. 1 a 2 anos está errado. Multa e suspensão, suspensão sim ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Segunda parte está errada, mas a primeira não nos interessa. Se na prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, olha atenção, hein? Você está lá fazendo racha, teve natureza grave. As circunstâncias demonstrarem que o agente quis o resultado. Opa. Se você está fazendo racha, você quis praticar lesão corporal na pessoa, você vai ter aumento de pena, reclusão e tudo mais? Não, mano. Não é o CTB. Isso aqui está previsto no CTB, mas é se você não quis. Se você não quis acontecer a lesão corporal. Você está praticando o seu racha lá com o seu chevette, dando seus cavalinhos de pau, perdeu o controle, atropelou alguém. Infelizmente, essa pessoa teve uma lesão corporal de natureza grave. Né? Você não tinha intenção. Se você tiver, está errado. Não está previsto no CTB. Isso aqui está errado. Diz que quis o resultado, está errado. Está escrito que você não previa e não queria o resultado. Tá. Se na prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente quis o resultado, mesma coisa. Mesma coisa. Se você quis o resultado de matar alguém, você não responde pelo 302 do CTB. Você responde pelo 121 do Código Penal. Beleza? É uma outra pena. Então, se você quis o resultado de matar alguém, não tem nada a ver com CTB. Detenção de 6 meses, ok. A 3 anos, ok. Multa, olha, detenção aqui, fica atento, hein? Você vai querer falar que é reclusão. Multa, suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, correto. Gabarito, letra D de dado, tranquilão. Você tem que ficar atento aqui que o racha é detenção, 6 meses a 3 anos. Lesão corporal é se você não quis o resultado. Se você quis, é outra situação. Beleza? Vamos aqui para a nossa quarta questãozinha. Quarta questão. Beleza? Ó, uma questão também ó, de condutor de motolância 2022. Tranquilo? É considerado crime de trânsito a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da fluência de álcool. Isso aqui é bacana, hein? O cara foi pego lá, bêbado. O que vai acontecer? Vamos ver. Essa conduta pode ser constatada observando se a concentração mínima de substância é igual a... Pô, isso aqui é muito legal, cara. Essa aqui é muito legal e você tem que ficar muito atento, né? Porque você pode constatar que a pessoa está com influência de álcool através do exame de sangue, né? E através do etilômetro, né? O famoso vulgar conhecido como bafômetro. O nome não é bafômetro, é etilômetro. Uma coisa que eu quero que você entenda se você fez o exame de sangue e obteve qualquer quantia de álcool no seu sangue, você comete uma infração penal. Quando isso vai ser crime? Não é qualquer quantia crime não, tá? Fiz o exame de sangue ou usei o etilômetro, pegou lá
uma quantidade de álcool no meu sangue, ou ter uma infração penal. Só passa a ser crime, no caso do exame de sangue, ele só passa a ser crime quando tiver 6 decigrama, cara. 6 decigrama de álcool por litro. Só passa a ser crime quando tiver no mínimo isso aqui. Teve 6 decigrama de álcool por litro, você cometeu um crime de trânsito. Abaixo disso não é crime de trânsito, você vai estar cometendo uma infração administrativa. Você vai ser multado, beleza? Tranquilo? A situação é diferente. Então, nosso gabarito correto aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8. Opa, para ser crime, tem que ser 6 decigrama de álcool por litro de sangue. Tranquilão? Tranquilão? Tá, mas e o etilômetro? E o etilômetro, como é que eu faço? Aqui é no caso do exame de sangue. Como é que vai cair do etilômetro? Do etilômetro, ó, 0,3 miligrama de litro de ar alveolar, beleza? 0,3 miligramas de litro de ar alveolar. É assim que vai estar na tua prova, beleza? Se pedir no etilômetro, tá aqui. Exame de sangue é esse aqui. Tem que gravar isso aí. É importante demais, beleza? Nosso gabarito letra D. Vamos para a próxima. Vamos lá para a nossa questão número 5, uma questão super bacana e polêmica, mas eu trouxe para que você entenda que muitas das vezes você precisa de ser malandro, precisa ser esperto para fazer certas questões. Olha, uma questão de socorrista, tá? Motorista socorrista em 2022. Questão muito recente e, na minha opinião, essa questão está errada. Vamos lá, vamos dar uma analisada. Pedro é motorista socorrista e, no início do seu expediente, buscou a ambulância na garagem para ir ao hospital. Pedro buscou a ambulância dele para ir ao hospital trabalhar. Se deparou no trajeto com um acidente, parou, observou e prosseguiu seu caminho. Pedro é motorista da ambulância, pegou a ambulância na garagem, indo em direção ao hospital, viu um acidente, parou, observou e foi embora. Tranquilo? Chegando ao trabalho, relatou o ocorrido. Contou para a galera. Pessoal, vi um acidente durante o trajeto garagem para o UPA. Um motociclista estava na via preferencial. Quando o carro avançou, bateu na moto e fugiu do local. O piloto, ao cair, devido ao impacto forte, sofreu uma fratura exposta, ou seja, o piloto ficou mal. Precisou de atendimento. João, um colega de trabalho, questionou. Você observou tudo e saiu sem prestar atendimento? Não contatou ou avisou alguma autoridade competente? Pedro respondeu, não, para as duas situações, né? João disse, será que você não incorreu em alguma infração de trânsito com sanções? E aí? Essa é a polêmica. O que acontece? Deixa eu botar a caneta. Lá no 304, prevê o condutor do veículo. O condutor do veículo e fugir, né, que não prestar socorro ou não pedir socorro, caso ele não possa ele mesmo prestar por várias circunstâncias, né? Ele vai estar cometendo aí um crime de trânsito previsto no CTB, tá bom? Teria que ser o condutor. Olha só o que está escrito no 304. Deixar o condutor do veículo na condição do acidente de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio de autoridade pública. Qual é a pena? A gente já até viu, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se não constituir elemento de crime mais grave. Então, teoricamente, Pedro não era o condutor do veículo envolvido no acidente. Então, logo, ele não cometeu crime do CTB. Ele pode ter cometido o crime de omissão de socorro previsto aonde? Previsto no Código Penal, beleza? No Código Penal, não no CTB. Mas vamos ver qual é a malandragem dessa questão aqui. De acordo com a legislação, assinale a afirmativa correta. Pedro pode incorrer em suspensão de dirigir? E aí, Pedro pode ter suspensão de dirigir? Minha opinião, não. Porque ele não é o condutor. Por ser uma infração leve, Pedro pode ser penalizado? Também não, não seria uma infração leve. Pedro pode sofrer detenção de 6 meses a 1 ano ou suspensão de dirigir? Olha aqui. Se ele fosse o condutor do veículo envolvido, essa seria a resposta, certo? Mas você tem que ser malandro, né? A princípio, essa aqui, ó, pode ser. Vamos ver, se não tiver nada melhor, pode ser essa aqui.
A legislação não trata sobre tal evidência. Logo, o motorista pode seguir, não cometeu nenhuma infração? Nenhuma infração não, cara. Ele acaba cometendo aí, no mínimo, a omissão de socorro prevista lá no Código Penal, correto? Uma infração penal. Então essa aqui também está errada. Essa aqui também está errada. No dia da prova, eu marcaria a letra C. Mesmo sabendo de tudo isso, que o Pedro deveria ser o motorista envolvido no acidente. No caso, não é. O gabarito correto da banca foi realmente a letra C. Mas, na minha opinião, essa questão está muito mal feita, né? Porque Pedro, ele não está envolvido no acidente. Mas você tem que ser malandro. Pô, cara, Pedro não cometeu nada. Não é bem assim. Pedro, no mínimo, cometeu uma infração penal, prevista no Código Penal, tá? Que é a omissão de socorro. Tá bom? No mínimo, ele cometeu isso. Né? No CTB, ele não cometeu nada. Então, essa é a malandragem que eu quero passar para você. Muitas das vezes a gente tem que destrinchar, estar concentrado e preparado para resolver questões mal feitas como essa aqui, beleza? Então vamos prosseguir, águas passadas e vamos embora. Bom, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Mais uma questãozinha. Olha, 2021, tá? Questão de guarda municipal, que também é muito bacana. Vamos dar uma olhada. O Código de Trânsito Brasileiro prevê não apenas infrações, né, como também crimes, correto? De trânsito, enquanto algumas infrações são penalizadas com multa, outras com medidas como suspensão de dirigir, ocasião de carteira nacional de habilitação, a previsão na lei que podem levar motorista a ser preso. Assinale a alternativa que não configura crime de trânsito. É muito comum esse tipo de questão, tá? Questões que você fala que não é crime. Muito comum isso, cara. Vamos lá. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída é crime? Sim, crime previsto no 305, rapaziada. É crime sim. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor. Não autorizado, tem que ficar atento. Quando você começar a ler isso aqui, não joga fora não. Não isso aqui eu sei que já é. Não, mano. Fica atento nesse não autorizado. O cara bota um autorizada. E se o cara for autorizado, isso aí não é crime não, tá? Mas gerando situação de risco em incolumidade pública ou privada. Isso aqui é crime sim, prevista no 308. Beleza? 308. Letra C. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, de escolas, hospitais, paradas de ônibus, etc. Gerando perigo de dano. Gerando perigo de dano. É crime. É crime previsto no 311. 300. Deixa eu botar aqui. Acha? É crime previsto no 311 do CTB. Tá? Fique atenta aí. Não é a nossa questão. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não possa ou não esteja em condições de dirigir. Por exemplo, pessoa não habilitada, com CNH cansada, suspensão ou sem estado de saúde físico ou mental alterada ou embriagada. É crime entregar a direção de veículo automotor a alguém embriagado? Sim, rapaziada. É crime previsto no 310. 310. Pode checar lá. Nosso gabarito, então, só pode ser a letra E. Vamos ver. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores de socorro de incêndio e salvamento de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificado por dispositivo regulamentado de alarme sonoro em iluminação vermelha. E, inclusive, cara, toda vez que tem para falar que não é a crime de trânsito, eles sempre colocam essa daqui, cara. Parece que é crime, né? Você deixar a ambulância passar, mas não é. É uma infração prevista lá no 189. Ele é uma infração, ó, gravíssima. Inclusive a gente viu na última aula. Gravíssima, tá? Beleza? Grave isso aí. Uma infração gravíssima no artigo 189. Muito importante isso aqui para sua prova, beleza? Nosso gabarito é a letra E. Lá para a próxima questão. Questão número 7. Conforme o artigo 308 do CTB, assinar a alternativa correta em relação ao ato de participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda exibição de demonstração de perícia com manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco à economidade pública ou privada.
E quer saber o que está certo justamente sobre o 308, o famoso crime de racha, beleza? Vulgarmente conhecido como racha. Tal ato é popularmente conhecido como racha? Correto. Nesse caso, o CTB prevê como pena detenção. Sim, lembre, é detenção, não é reclusão. 6 meses a 3 anos? Sim, vimos isso lá, se não me engano, na primeira questão que a gente corrigiu hoje. Multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor? Correto, letra A está lá, ó. Letra de lei. Tem que saber isso aqui na ponta da língua se você quiser sair bem nessa prova aí. Tranquilo? Agora vamos ver o erro das outras, tá? Que é muito importante. Tal auto é popularmente conhecido como racha, correto. Só se caracteriza como crime se da prática resultar lesão corporal de natureza grave, ou seja, se estiver praticando racha, ninguém se machucou, ninguém teve lesão corporal, não é crime? Errado, não precisa de ter ninguém sofrer lesão corporal para ser crime não, tá? Se tiver crime, ainda vai se dar mais mal ainda. A letra B está errada, né? C. Tal ato é popularmente conhecido como racha, ok. Só se caracteriza crime se da prática resultar lesão corporal de natureza gravíssima. Ai meu Deus, o condutor evidenciar seu local. Não, nada disso aqui. Só o fato de você já estar empinando sua motinha, gerando perigo de dano para as pessoas, já está praticando o crime do 308 do CTB. Tá? Letra D. Tal ato é popularmente conhecido como racha. Nesse caso, o CTB prevê penas de reclusão. Olha aqui, ó. Reclusão não, é de detenção. 3 anos a 6 anos de multa, suspensão de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor? Errado. Isso aqui acontece se ocorrer morte. Mas não é nem essa pena aqui, tá? Se ocorrer morte, você fez o racha, e ocorreu morte, a pena ela passa de detenção para reclusão, beleza? E ela vai de 5 anos até 10 anos. Tá atento aí. Se tiver morte, ela passa a ser reclusão de 5 a 10 anos. Tá bom? Se resultar morte. Isso aqui está errado. Só é caracterizado o crime se da prática resultar lesão de natureza gravíssima? Errado. Já é crime o fato de você estar fazendo o racha. Só o fato de você estar fazendo racha, levando perigo à sociedade, já se lascou. Já é crime. Gabarito, letra A. Vamos para a nossa questão número 8. Ó. Questãozinha também aqui. Ó. Condutor de veículo 2021. CTB trata a omissão de socorro de forma rígida, enquadrando o condutor infrator em diversos capítulos do seu texto, como nas infrações de trânsito, aplicando a penalidade e a medida administrativa, inclusive atribuindo ao cometimento de crime de trânsito de acordo com a situação verificada. Isso aí, pode ser crime de trânsito de acordo com a situação. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta o crime de trânsito relacionado à omissão de socorro. Bom, vamos lá. A gente quer saber o que você sabe o que é o crime de trânsito relativo à omissão de socorro, aquele previsto aonde? No 304 do CTB. Vamos ver? Deixar o condutor do veículo em acidente com vítima de adotar providências para remover o veículo? Não. É de pedir socorro, né, rapaz? Não é remover o veículo, tá errado. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local? Não é o trânsito no local, tá errado. Deixar o condutor de prestar socorro, né, à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade de seus agentes, não estando o condutor envolvido no acidente. Olha aqui. Se o condutor não está envolvido no acidente, ele comete o crime? Não, não comete o crime. Isso aí. Pode cometer outra coisa, mas o crime ele não comete. A gente quer saber o crime de omissão de socorro previsto no 304, tá? Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de de preservar o local, né, de forma a facilitar os trabalhos de polícia e de perícia, isso aqui nós já falamos até na aula passada sobre esse assunto aqui. Dá uma volta lá para você ver. Tem uma questão sobre esse assunto muito legal. Não é omissão de socorro. O cara vai fraudar, né? Ele está fraudando o local do acidente. Pode tirar um corpo de um lugar, levar para o outro. Não vai preservar o lugar do acidente com vítima. Ele vai estar cometendo outro crime, não é omissão de socorro. Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública? Olha aí a nossa correta aqui. Letra da lei. Quem já leu 2, 3 vezes essa partezinha aqui do 308, 304, desculpa,
já vai saber, vai decorar, vai ver que, opa, isso aqui eu lembro, mano. Isso aqui eu lembro, letra E, é o nosso gabarito. Vamos para a nossa questão número 9. Ó, questão de motorista D 2021, tá bom? Então, recente também, cara. Essa questão é muito legal, cara. Essa questão, eu diria que é uma questão caindo na prova que vai ser seria uma das questões mais difíceis. Quando a gente fala de pena, cara, é muito chato decorar pena. Precisa? Eu diria que se você for fazer da banca IUD, você precisa de decorar algumas penas. E isso faz a diferença absurda. E nem são tantas não, tá? Então bora lá. Ó, essa questão, cara, para você matar ela legal, você precisa vir aqui no comando primeiro. São crimes de trânsito, né? São crimes de trânsito passíveis de penas de detenção. Olha que covardia. Todas as alternativas em cima são crimes de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Caramba! 6 meses a 1 ano ou multa. Vamos lá para cima ver. Dirigir o veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se caçado de dirigir, gerando perigo de dano. É crime? É crime. Qual é a pena? Detenção 6 meses a 1 ano. Tá certo, a letra número 1 tá certo. Se você soubesse a 1, vamos ver aqui. Já eliminaria essa, já eliminaria essa. Tranquilo, tranquilo. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser habilitada, atribuída, né? É crime? É crime. Qual é a pena? Detenção, 6 meses a 1 ano. Aqui, ó, 1 e 2, né? Já exclui a A, ficamos entre B e D. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição de demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco em calamidade pública ou privada. Esse aqui é o famoso racha. Esse aqui você sabe, né, Marco? Esse aqui já falou apenas 10 vezes. A detenção de 6 meses a 1 ano? Não, não é, né, cara? É crime, mas não é essa a pena. Então a nossa resposta correta é a letra D de dado, é o gabarito correto. Questão difícil, cara, porque muitas vezes você está nervoso. Ou agora eu sei que isso aqui é crime, agora qual é a pena? Por isso que é importante decorar de alguns. Eu diria que essa do racha é muito importante. Eu diria que da omissão de socorro é muito importante de você saber. Por aí você já vai eliminando várias. Então vamos embora. Mais uma questãozinha de 2021, tá? São circunstâncias que sempre agravam. Essa é legal, a gente já vimos lá no início, né? A primeira questão, se não me engano, sempre agrava as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Essa é legal e também cai bastante, né? Você tem que decorar, como eu já disse, 298. Vai lá no 298, são 7 parágrafos para você decorar, são muito importantes, beleza? Vamos lá. Considerando essa afirmação, marque a opção que incorreta, ou seja, que não vai agravar. Não agrava sempre a situação. Lá no 298 você vai ver que são 7 assuntos, 7 tópicos que falam que sempre vão agravar os crimes, beleza? Então a gente quer que não tá lá. Vamos lá. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial ao terceiro, tá lá, né? Essa tá lá. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via, 50 km por hora, tá lá? Vai sempre agravar o crime de trânsito? Acho que não, né? Deixa em stand-by. Será que tem? Tá em dúvida? Utilizando veículo sem placa, com placas falsas ou adulteradas? Essa tá. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação? Também tá. Cometeu crime, não tem permissão para dirigir ou habilitação? Vai ter um agravamento. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente do veículo? Também. Sem e com ela diferente, vai ter sempre agravamento. A única opção que falta está lá, a letra B. Lembrando que você tem que ver as 7 que a gente até falou lá na primeira questão. Beleza? Essa foi a nossa 10ª questão. E ficamos por aqui. Acabou nosso simuladão. Lembrando aqui, ó, que nós temos o pacote de 4 simulados para você. Cada simulado ali com 15 questões de português, 15 raciocínio lógico matemático, 30 de conhecimento específico. É muito importante você fazer simulado para você se testar, para você se expor, cara. Então, adquira já esse simulado com desconto, cara, absurdo. É praticamente de graça esse simulado. É um preço simbólico, só para manter aqui mesmo o canal. Nada além disso. Tá aí, ó. Use aí, eu vou passar 20, você vai ganhar 20% de desconto nesses 4 simulados que vão fazer a diferença
no dia da sua prova, beleza? Então um abraço aí, meu amigo, fica na paz, vamos embora, conquistar essa aprovação, só depende da gente. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, beleza? Vamos nessa e até a próxima.